noite, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira e nós estamos juntos na jornada do vinho novo em odres novos. Hoje eu estou gravando esse devocional um pouquinho mais tarde, porque minha filha Maju teve pediatra e ela ficou um pouco irritada com essa saída de hoje, então eu tive dificuldade para gravar mais cedo. Mas enfim, tá aí que eu vou entregar para vocês algo tão maravilhoso que Deus compartilhou no meu coração, que eu creio que vai edificar muito a sua vida, que é sobre os propósitos dele, a agenda dele em tempos de crise. Às vezes, no tempo de crise, a gente acha que está tudo perdido e que muitas vezes até o próprio Deus está longe, distante, sem o controle devido das situações. Mas a gente vê na palavra dele o quanto que em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em momentos de problemas grandes, pequenos, independente do tamanho, ele está tão presente como nunca. Faz parte do propósito dele, né, estabelecer a sua agenda. Mesmo em tempos de deformação e em tempos de crise, né? Ele está presente o tempo todo. E para isso eu queria meditar um pouco com vocês lá no livro de Ruth, capítulo 1, né? Um cenário de crise na vida de Noemi, uma perda terrível, né? Na verdade, 3 perdas terríveis, foi a do marido e seus 2 filhos, e a maneira como ela se permitiu mergulhar na agenda de Deus nesse momento difícil da sua vida. A Bíblia nos diz que após o falecimento dos seus filhos e do seu marido, Noemi toma uma decisão de sair de Moabe, de ir para Belém, de fazer um caminho de volta para sua terra, para a terra onde ela tinha saído com os filhos e com o marido. Então, a gente percebe, né, Noemi sendo conduzida por Deus em um momento tão difícil da vida dela. Imagina você fazer uma mudança de casa, uma mudança expressiva na sua vida, num tempo de tanta dor. Momento de dor, momento de luta, é um momento que as pessoas ficam o quê? Reclusas, querem ficar sozinhas, querem ficar ali, né, experienciando aquela situação, né, porque é direito da pessoa no momento do luto ela viver aquela dor ali. Então, grandes mudanças não fazem parte, né, do script de quem está passando por um período difícil. Pelo contrário, as pessoas que estão passando por períodos difíceis de luto, o que elas menos querem é mudar a sua rotina, é mudar aquilo que está mais ou menos organizado na sua vida. Então, sair daquela terra para Noemi não era uma coisa assim, ai meu Deus, eu vou chupar um chiclete ou não. Não, não era uma decisão de pequeno porte, era uma decisão de grande porte. E a gente eu consigo perceber que ela só conseguiu fazer isso direcionada por Deus. Não há outro maior interessado nas nossas vidas e no desenvolver dos propósitos dele nas nossas vidas que o próprio Deus. E ele usou esse momento de uma grande crise para dar uma reviravolta na vida de Noemi. E é isso que eu queria chamar a sua atenção hoje. Sabe, às vezes a gente fica parado, inerte no meio da crise, né? A gente fica, às vezes, achando que é o fim, que Deus não vai fazer nada, que ninguém se importa, que as pessoas não vão fazer nada por nós, que a gente não tem força para fazer algo por nós. Pensa, gente, uma mulher idosa, o tanto que ela teve que, sabe, se desdobrar, desenvolver força para fazer uma caminhada daquela de Moabe para Belém. Não era uma coisa fácil. Então ela saiu de fato de uma zona de conforto emocional, que era muito melhor emocionalmente ela ficar ali, né, esperar o luto passar do que tomar uma posição dessa. Então a gente vê assim que ela saiu da sua zona de conforto emocional e desenvolveu a força de Deus na vida dela para entrar na agenda de Deus. E é isso que eu quero te convidar hoje a refletir na sua vida. Talvez você se sinta fraca, desencorajada, cansada, sem forças, porque está passando um tempo difícil, um tempo de crise. E aí Deus está querendo o que com isso? Deus está querendo te despertar para que você possa desenvolver uma força emocional, talvez que você ache que você não tem.
Você pensa assim, eu não tenho força emocional para fazer uma grande mudança, eu não tenho força emocional para poder sair desse lugar, eu não tenho força emocional para poder conseguir enxergar algum propósito de Deus nessa situação, eu não tenho força emocional. E hoje Deus está te fazendo enxergar de uma outra forma e falando para você, olha, para de achar que você não tem força emocional no meio de uma crise. Para de achar que você não tem força emocional no meio de situações que estão te trazendo desconforto. Se Deus está permitindo isso acontecer na sua vida, é porque Ele tem uma agenda para cumprir na sua história. E essa situação pode estar sendo o gatilho para que você se posicione. Então, Deus usa todas as coisas. Eu não falo que Deus quer matar pessoas e, sabe? Não, Deus é misericórdia, é amor, mas Ele usa situações complicadas na nossa história para poder mostrar para a gente a força que a gente tem. Então, Noemi talvez não achasse que tinha aquela força. Quando ela saiu de Belém para ir para Moabe num tempo de escassez, talvez ela não reconheceu. Naquele tempo de crise, né, que ela passou, o primeiro tempo de crise que ela passou, talvez ela não reconheceu a força que ela tinha de para poder permanecer ali em Belém, ao invés de ir para Moabe. Mas aí na segunda crise, que foi com a perda dos filhos e do marido, ela conseguiu ter a oportunidade de reconhecer uma força emocional dentro dela para que ela pudesse fazer a coisa certa e entrar na agenda de Deus, no propósito de Deus. Então você vai ver, né, que fazia parte da agenda de Deus Noemi voltar para Belém e Ruth ir com ela. Por quê? Porque através do filho de Ruth, né, porque Ruth estava fazendo parte, né, da árvore genealógica de Jesus. Então, ela precisaria estar em Belém, se casar com Boaz, porque Boaz também está ali dentro da árvore genealógica, né, de Jesus. Então, Ruth precisava se unir a ele para cumprir um propósito. Então, Deus tem um propósito por trás da dor, por trás da crise. E é esse propósito por trás da crise que a gente precisa identificar para entrar na agenda de Deus. Então, aos olhos da terra, Noemi estava, né, estava derrotadíssima. Mas aos olhos de Deus, ela estava participando da agenda de Deus, ao permitir, inclusive, Ruth ir com ela, né? Porque Ruth e a Orfa, que eram as duas noras de Noemi, queriam ir com Noemi para Belém. E aí Noemi se posicionou, resistiu, mas aí Ruth, ela se posicionou em favor de uma aliança e Noemi entendeu que a aliança faz parte de propósitos de Deus, de agendas de Deus, né, da vontade de Deus e permitiu com que Ruth fosse com ela. Então, assim, eu vejo a graça e o poder de uma aliança em tempos de crise, né? Porque quando Ruth fala assim, não instes para que deixes, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, esse versículo é muito usado para falar em casamento, né? Para falar, para ser pregado a respeito de casamento, de aliança entre homem e mulher. Mas esse versículo foi falado numa aliança entre pessoas que aparentemente estavam totalmente derrotadas e destruídas, né? Então, Ruth reforçar o poder de uma aliança no meio daquela crise, no meio, sabe, daquela derrota toda, é algo muito lindo. E é Deus já liberando destinos, propósitos, né? Então, assim, o quanto que a aliança, ela gera uma força emocional no tempo de crise. Então, assim, olha, se você está passando tempos de crise, reforça o poder das alianças que você tem com amigos, com irmãos em Cristo, com marido, com esposa, com filhos, porque esse reforçar de aliança vai nos impulsionar a entrar em grandes propósitos de Deus, né, na agenda do Senhor. Então, assim, aquela aliança liberada ali por Ruth, a Noemi, as fortaleceram para fazer o caminho de volta para Belém. Então, assim, não queira se decidir pela alma, né? Não queira ser como órfã, que decidiu receber um beijo somente da sua sogra, mas decida ser como Ruth, né? Que ela quis um destino, ela não quis um beijo, ela não quis uma despedida, ela quis um destino, né? Então não coloque um ponto final nas coisas que Deus ainda não finalizou. Às vezes a gente acha que a crise está finalizando relacionamentos, mas na verdade a crise tem o poder de potencializar relacionamentos. No meio da crise de Noemi, né, para a órfã era o quê? A finalização de um relacionamento, mas para a Ruth era a potencialização de um relacionamento. E isso tudo porque
A mente precisa enxergar a agenda de Deus por trás da crise, ao invés de enxergar a alma, ao invés de enxergar a dor, ao invés de enxergar o problema, enxergar além do problema, enxergar que existe um propósito, uma agenda de Deus em todas as coisas. Então, eu acho isso muito, muito forte, né? A maneira como nós lidamos com relacionamentos em tempos de crise, né? Em tempos de crise, alguns relacionamentos, eles acabam, mas outros que estão ligados no propósito de Deus, ligados no Senhor, eles vão potencializar as alianças. E que nós sejamos assim. Toda vez que a gente quiser entrar na agenda de Deus, saiba que uma aliança vai ser potencializada, ou vai nascer, ou vai despertar, porque ninguém cumpre a vontade de Deus sozinho. Amém, minhas lindas e meus lindos, se estiverem escutando também. Eu espero que esse devocional tenha te abençoado muito. Se te abençoou, eu te peço que vá esparramando aí nos grupos de WhatsApp. Quanto mais pessoas, né, fortalecidas, melhor. Vamos fortalecer pessoas em tempos de crise, tá bom? Se você não conhece o meu trabalho nas redes sociais, acessa lá no Instagram, Bruno Oliveira Mentoria Mulheres, tem muito conteúdo edificante. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço por essa palavra que o Senhor nos entregou. Nos ensina, meu Pai, a não finalizar aquilo que o Senhor não encerrou. Que nós venhamos entender que por trás da crise existe um propósito, existe uma agenda, existe algo que o Senhor quer liberar. E que o Senhor nos ajude a ter os olhos espirituais para conseguirmos permanecer e prevalecer em tempos de crise. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.